Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Glória a Deus. Vamos falar sobre o sangue de Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo de número 9, ele vai falar sobre a imperfeição da antiga aliança. 3 vezes ao dia, os sacerdotes sacrificavam animais e aquele sangue ele aspergia ali, e por conta desse sacrifício, do sangue que era tirado ali do animal, entendia-se de forma simbólica que o pecado do povo estava sendo expiado, estava sendo perdoado por Deus, tipificando então no Antigo Testamento a vinda de Jesus Cristo, para que naquela cruz ele derramasse o seu sangue, porque como nós lemos aqui, sem o derramamento de sangue não há o perdão, a purificação dos pecados. Então, cada gota de sangue, imagine Jesus naquela cruz com aquela coroa de espinhos, os espinhos sendo cravados ali na sua fonte, aquele sangue derramando, aqueles cravos nas suas mãos, nos seus pés, cada chicotada, cada sangue que saía do corpo de Jesus Cristo. É exatamente o que o autor aqui de Hebreus está nos falando. Mas vindo Cristo, ele está relatando no capítulo 9, quando começa o capítulo, ele está falando como era os touros, os bodes, vários animais eram sacrificados ali no templo para que Deus recebesse aquelas ofertas e perdoasse o povo. Mas ele narra aqui no texto que nós lemos, vindo Jesus. Quando Jesus vem, não precisa mais de nenhum sacrifício. Ele é o sacrifício perfeito. E aí o autor vai dizer como Deus recebia o sacrifício daqueles touros, daqueles bodes, daqueles animais que eram sacrificados. Deus recebia por causa do derramamento daquele sangue, ele perdoava as pessoas que ali estavam fazendo aquele sacrifício. Ele vai fazer uma comparação. Quanto mais o sangue de Cristo, o sacrifício foi perfeito, foi maravilhoso.
só precisou daquele sacrifício uma única vez. Jesus veio uma única vez se sacrificar naquela cruz, derramar a sua última gota de sangue, porque sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Quando Deus, lá no Egito, quando é sacrificado ali um animal e aspergido o seu sangue nas portas, quando o anjo da morte vem por cada casa ali no Egito e ele enxerga o sangue, ele passa por cima e ele não destrói o primogênito que estava naquela casa. Glória a Deus. Se você tem aí a marca do sangue de Cristo na sua vida, glória a Deus, você terá a vida eterna. Não podemos garantir, você não vai morrer. Todos nós vamos morrer, irmãos. Nós precisamos entender isso. Vai chegar um dia aqui nessa terra, esse corpo físico, nesse tabernáculo físico ao qual nós estamos inseridos, nós iremos partir, mas a morte é só o começo. Como diz aqui, ainda no capítulo 9, no versículo de número 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, após a morte, vai ter um juízo. Todos nós seremos julgados. Nós queremos fazer juízos ainda aqui em vida, mas só quem pode julgar, e é após a morte, é Jesus Cristo. Nós podemos sim ensinar, doutrinar, exortar, incentivar, mas julgamento de quem foi para o céu, de quem foi para o inferno, somente Jesus é quem sabe, é quem vai julgar. No versículo de número 28, ele vai dizer: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Aqueles que o esperam, aqueles que têm o sangue de Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Vamos ver, dando continuidade a todo o estudo, as bases da nossa fé, nós vamos aqui ver o que o autor da revista está nos orientando sobre o sangue de Cristo. Nós já falamos, sem o derramamento do sangue não há a remissão de pecados. Não tem remissão de pecado. Jesus pagou esta penalidade por nós, derramando o seu sangue, morrendo por nós em nosso lugar. A expiação significa sermos reconciliados com Deus. Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz para a nossa reconciliação, ou seja, a expiação. Como o pecado entrou no mundo, como nós falamos nas aulas anteriores, o pecado está em cada ser humano. Todos pecaram e destituídos estão, afastados estão da glória de Deus. Todos os homens da terra, o pastor, o obreiro, a esposa do pastor, o Papa, o Maomé, o Hitler, todos os moradores da terra, eles nasceram em pecado, eles têm pecado. Só através do sangue de Jesus Cristo existe a possibilidade desta expiação do pecado. Aqueles que confessam: eu sou um pecador, eu preciso de Jesus, então o sangue de Cristo, ele limpa. Todo pode ser o maior pecador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe porque o inimigo
nos acusar, porque o sangue de Jesus Cristo, ele cobre todo o tipo de pecado. O estrupador, se ele se arrepender, o sangue de Cristo expia o pecado dele. É lógico que nas leis ele vai cumprir, somos regidos por leis. Ele vai pagar ali pela sua lei, mas em critério de salvação, ele vai direto para o inferno. Se ele se arrepender, o sangue de Cristo cobre o pecado dele. Nós podemos ter esta afirmação porque o paraíso, ele foi inaugurado não pelo sacerdote da época, não pelo fariseu que guardava as leis, não pelos escribas que escreviam ali a lei de Deus, não pelos saduceus, não pelo Caifás, não pelo Anás, eram os sacerdotes da época, não pelo Herodes, né, que exercia ali um cargo muito ali importante na época, não pelo imperador da época, mas o paraíso ele foi inaugurado por um malfeitor que estava ao lado de Jesus. Na hora que Jesus Cristo ele está derramando o seu sangue, e aquele malfeitor diz: quando você estiver no seu paraíso, quando você estiver no seu reino, lembra de mim. Ele só pediu uma lembrança. Então, imediatamente, por causa do arrependimento, naqueles últimos minutos de vida, o sangue de Jesus limpou, purificou aquele malfeitor. Então, pode ser a pessoa mais errada desta terra, mas no leito de enfermidade, se em sua consciência ele pedir perdão, o sangue de Jesus cobre, purifica de todo o pecado. O céu não é nosso, o céu é dele, o sangue foi dele. Então entra quem se arrepende, conforme a sua palavra. Glória a Deus. O que o pecado faz às nossas vidas? O pecado nos separa de Deus, faz com que nos sintamos culpados, permite que Satanás nos acuse, e muitas pessoas são usadas, né? Se deixam ser usadas por Satanás para acusar outras ou seu semelhante, uma vez que Jesus nos manda amar. Nós muitas vezes acusamos, estamos sendo ali usados por Satanás para acusar o nosso semelhante. O pecado, ele faz isso, exige a penalidade de morte, como escreveu Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, esta certamente morrerá. Como Paulo escreveu, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O sangue de Cristo supre todas estas necessidades e nos limpa, nos purifica de todo o pecado. O que significa o sangue de Cristo para Deus, aquele sacrifício ali de Jesus Cristo? O que significou para Deus? O sangue de Cristo satisfaz plenamente a justiça de Deus, que requer uma penalidade pela quebra da lei. Não podemos esquecer que Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é santo. Então ele não poderia ter um relacionamento com o homem por causa do pecado. Os seus olhos são puros, ele não pode contemplar o mal. Mas por conta do sangue de Jesus, ele tem um relacionamento de amor com o homem, mesmo quando ele peca, e nós pecamos todos os dias. Aquele que diz que não peca é um mentiroso, pois nós pecamos todos os dias. A comunhão, ela é restaurada. Significa que por causa do sangue de Jesus, como escreve Paulo aos Romanos, capítulo 5,
versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo agora justificados pelo seu sangue. Quanto mais seremos então salvos da ira de Deus através dele. Porque o pecado, irmãos, deixa Deus irado. O pecado ofende a santidade de Deus. Então, por causa do sangue de Cristo, o sangue de Cristo nos purifica e nos salva desta ira, dessa justiça de Deus. O que significa o sangue de Cristo para nós, para o homem? O sangue satisfaz a Deus, agora ele deve nos satisfazer na purificação da consciência das nossas culpas. O sangue nos purifica da culpa. Não precisamos mais estar nos culpando, né? Nos julgando a nós mesmos, como escreve Hebreus também, capítulo 13, versículo de número 12. E assim também Jesus sofreu fora dos portões da cidade para santificar o povo através do seu próprio sangue. O sangue nos aproxima de Deus. O sangue nos dá intrepidez para entrar na presença de Deus. Na antiga aliança, somente uma pessoa entre milhões e milhões de pessoas que ficavam ali esperando, somente o sumo sacerdote podia ali sacrificar um animal e oferecer ali a Deus. Só ele tinha só uma pessoa na antiga aliança, mas na nova nós não dependemos do pastor para ter um relacionamento com Deus. Nós não dependemos de um líder espiritual, de uma grande religião, de um famoso para interceder as nossas falhas, os nossos pecados. Nós devemos confessar diretamente para Deus, porque o sangue dele abriu este caminho para falarmos diretamente com ele, como escreve também em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Você pode conferir essa informação. Portanto, irmãos, já que temos confiança de entrarmos no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus e por um novo e vivo caminho aberto para nós através do véu, ou seja, o corpo, aproximamo-nos de Deus com um coração sincero. Aqui é o segredo. Para nós nos aproximarmos de Deus, não podemos fazer esta confissão a um semelhante nosso, que é pecador igual nós. Mesmo tendo um cargo, mesmo sendo uma pessoa importante, um religioso importante, nós não podemos falar do nosso pecado para outra pessoa, para outro semelhante. Ele não tem o poder de interceder por nós, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus Cristo. E é até mais fácil, irmão. Você está falando dos seus erros, das suas intimidades para uma outra pessoa pecadora também, né? Fala diretamente com Jesus, porque ele abriu este novo e vivo caminho. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Agora tem que ter sinceridade, porque nós podemos até enganar o homem, mas a Deus ninguém pode enganar, porque ele esquadrinha o nosso coração, o nosso desejo sincero. Ele sabe quando nós estamos falando de forma sincera e em total certeza de fé, tendo nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água limpa. Depois desta confissão, deste arrependimento, e a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa
alcança misericórdia. Não funciona eu confessar o meu pecado a Deus e no outro dia, no dia seguinte, estar cometendo os mesmos erros. Aí eu vou de novo, confesso a Deus, cometo os mesmos erros. É como se a gente estivesse desvalorizando o sacrifício de Jesus na cruz. É como se a gente tivesse não tendo nenhuma consideração pelo seu sangue derramado ali na cruz. Eis aqui o segredo: coração sincero, confessando e deixando independente do grau de pecado de que você tenha cometido. O sangue dele purifica, limpa, expia, tira de você toda culpa. Você não precisa mais estar se culpando. Ah, eu fiz isso e agora eu vou para o inferno. Não, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. O sangue nos aperfeiçoa diante dos olhos de Deus. Como escreve Hebreus capítulo 10, versículo de número 14. Porque devido a um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão santificados. O sangue, o que significa para o sangue para o nosso acusador, o diabo que nos acusa na nossa mente, que usa um irmão para nos acusar? Você pode clamar pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue coloca Deus ao lado do homem contra estas acusações malignas. Louvado seja o nome do Senhor, como escreve o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 31, 33 e 34. Vamos ler: não deixe que o inimigo acuse a sua mente, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem trará alguma acusação contra o que Deus escolheu? Seria Deus, sendo Ele que justificará. Quem os condenará? Seria Cristo Jesus, o qual morreu, e mais do que isto, aquele que foi ressuscitado e que se encontra à destra de Deus e que também está intercedendo por nós. Olha que informação maravilhosa, meus irmãos. O nosso Jesus Cristo, ele intercede por nós. O diabo não tem nenhuma base para acusações contra os que receberam a obra do sangue de Cristo derramado por eles. Nós temos um advogado no céu. Ele será juiz. Como nós lemos, depois da morte segue-se o juízo. Mas agora em vida, como nós estamos em vida, nós não estamos diante de um tribunal. Nós não precisamos ser julgados, acusados o tempo todo pelo nosso inimigo. O sangue de Jesus Cristo dissolve todos os direitos legais da posse de Satanás para a nossa vida. Como nós pecamos e Deus é santo, não podíamos nos aproximar de Deus de forma nenhuma, mas o sangue dele nos torna santo. Para finalizarmos, o que o sangue de Cristo nos trouxe? Olha que mensagem maravilhosa. Nos trouxe pureza de coração, como escreve João, 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Mas se andarmos na luz, perceba que tem um se aí, tá bom? Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Um relacionamento aí, vertical. Nós temos um relacionamento vertical com Deus e temos que ter um relacionamento horizontal com o nosso semelhante, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de
todo o pecado. O que o sangue de Cristo também nos trouxe? Vida eterna, como nós falamos bem no começo. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue. Falando de forma simbólica, quando nós estamos ali em um momento de reverência, numa Santa Ceia, comendo aquele pão e tomando aquele cálice, tipificando a carne e o sangue de Jesus Cristo. Vocês não têm nenhuma vida em vocês mesmos. Não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Qualquer pessoa que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso precisamos, todos os meses nós nos reunimos para celebrar esta vida eterna, nos lembrar de Jesus, nos lembrar do céu, nos lembrar que Ele virá nos buscar. Nós fazemos ali a nossa festa, a nossa cerimônia na igreja, por isso a importância de se congregar, por isso a importância da comunhão com os nossos irmãos. E em último lugar, o sangue de Cristo nos trouxe aproximação a Deus, como escreve Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 3. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que outrora estavam longe, foram aproximados através do sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha aprendido o que significa o sangue de Jesus Cristo. Ele nos purifica de todo o pecado e nos dará a oportunidade de nos aproximar do nosso Deus. Que Jesus abençoe e esteja com você, com a sua família, com o seu lar, no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue de Cristo nos cubra, nos purifique, nos proteja, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém.